Aqui eu falo das espécies de flagrante, obviamente. E aqui eu venho a questão do Estatuto do AB, que interessa a gente bastante, né? A 8906 foi modificada. Antigamente nós tínhamos lá a redação. São direitos do advogado examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante de investigações de qualquer natureza, findos em andamento, ainda que conclusa a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. A legislação foi alterada e o inciso 14 passou a versar: examinar em qualquer repartição policial, e eu acho que isso precisa ser destacado, repartição policial, mesmo sem procuração, autos de flagrante de inquérito, findos em andamento, ainda que conclusa a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos. E aí eu pergunto, por que ainda existe delegados de polícia que insistem em não conceder vistas de um inquérito ao advogado? Porque nós não nos insurgimos contra quem viola a lei. Porque nós não nos insurgimos contra aquele que veda o acesso aos autos do inquérito, mesmo sendo direito do advogado da 8906. Porque nós somos complacentes com esse tipo de coisa, talvez para não criar conflito, talvez para não ter problema, talvez para não prejudicar o cliente, talvez... Vejam, essa cultura precisa ser superada, gente. Qualquer um de nós que violar a lei, a autoridade policial vai prender em flagrante delito. Vai instaurar um inquérito para investigar e vai conduzir como tem que conduzir, como deve ser conduzido pela lei. Nós não podemos mais ser complacentes, não podemos mais concordar, não podemos mais admitir ou aceitar funcionários públicos a serviço do Estado, que indiretamente também é nosso serviço, violem sistematicamente a lei em nosso detrimento e prejuízo. Não dá mais para continuar assim. Eu tenho dito isso direto. Nós precisamos fazer aquilo que tem que ser feito. É representar na corregedoria, é mandar para o Conselho Nacional de Justiça, é mandar para o Conselho Nacional do Ministério Público, é fazer o que deve ser feito e não mais coadunar com essas violações. Essas violações, elas se perpetuam justamente por aquele ditado que eu abri a fala hoje pronunciando, né? A teoria não se aplica na prática. A teoria não se aplica na prática para poder fundamentar, justificar ou viabilizar a arbitrariedade. Se nós não fizermos nada contra, permaneceremos sempre reclamando e nada sendo feito de efetivo. Aqui eu trago outra questão de direitos de advogado, assistir seus clientes, que eu acho que nesse momento não tem tanta necessidade. E aqui eu entro na questão de requisitos da prisão preventiva. Como bem lembrado por Alexandre Moraes da Rosa, não há de conhecimento nosso, país do mundo que impeça uma prisão cautelar. Entretanto, todos traçam procedimentos e limites para a sua utilização. Para pensar numa coisa, ninguém aqui quer, ou pleiteia, ou tende a abolir a prisão preventiva. A grande questão é, o que regulamenta a prisão preventiva no nosso ordenamento jurídico? Nós temos 2 artigos apenas, 312 e 313. Onde 312 traz 4 hipóteses: ordem pública, ordem econômica, aplicação da lei penal e conveniência da instituição criminal, bastando uma delas. E o 313 que coloca o seguinte: crime doloso com pena superior a 4 anos. A gente para pensar uma coisa. A regulamentação da prisão preventiva é algo completamente bizarro no nosso ordenamento jurídico. Para a garantia da ordem pública, cujo crime tem pena superior a 4 anos, é possível a prisão preventiva. Pura e simplesmente assim. No estelionato, cuja pena é de 1 a 5 anos, cabe prisão preventiva. A pena é de 5 anos. Máximo. E o mais interessante, que tem uma outra questão que muitas vezes passa batido e nós não nos insurgimos contra isso, quando a gente vai falar de aplicação da pena, qual o patamar, o mínimo de fixação da pena base? É o mínimo legal, não é? Então, estelionato de 1 a 5 anos, o parâmetro
de fixação da pena começa em 1 ano. Por que para a decretação da prisão preventiva, esse parâmetro é na pena máxima? Porque o artigo 313, se vocês pegarem, fala o seguinte: crime doloso cuja pena máxima seja superior a 4 anos. Por que para prender preventivamente tem-se como base a pena máxima, sendo que certamente em caso de condenação a pena base será a mínima? Porra! Olha a incoerência da utilização do instituto que nós deixamos passar sem ao menos ter feito algo como algum pedido de inconstitucionalidade, de controle de convencionalidade incidental na peça. A condenação tem como pena base a mínima prevista na lei, mas a preventiva tem como parâmetro a máxima. Como assim? Então você viabiliza a prisão preventiva de uma pessoa que, se condenada, ela não ficaria presa. Se você parar para pensar, em um estelionato, cuja pena é de 1 a 5 anos, por exemplo, dificilmente essa pessoa fica presa no cumprimento da pena. Porque ou será substituída pelo 44, por restritiva de direitos, ou se utilizar o 33, o regime de pena será o aberto. Ok? Agora, você permite que ela seja presa preventivamente, porque os 5 anos previstos como pena máxima está autorizado pela lei. Todo processo tem um quadro de expectativa criado, certo? Todo mundo tem uma expectativa do processo. A defesa tem a sua expectativa, a acusação tem a dela, o juiz tem a dela, a sociedade tem a dela, e assim sucessivamente, né? Quem tem um pensamento punitivo, certamente a expectativa está onde? Na punição, na pena, não é? Mas como nós temos um processo muito burocrático, que meio que desacreditou a pena, esse quadro de expectativa, todo de uma pena, você pode observar, ele foi todo transferido para a prisão preventiva. Toda a expectativa punitiva de imposição de pena, hoje, ela é transportada e colocada no uso da prisão preventiva. Esse quadro de expectativa punitivo hoje não está mais na pena e ele foi deslocado para a prisão cautelar. Tanto que, quando você tem uma pessoa presa cumprindo pena, a primeira coisa que começa a se buscar naquele processo da VEP é o quê? Os benefícios que a LEP prevê, certo? Tem um VPL, tem aqui um semiaberto, progressão de regime, assim vai. Então, no cumprimento da pena, a concepção processual muda para uma progressão para a retirada daquele indivíduo, daquele encarceramento. Diferente da preventiva. O pensamento da preventiva é o oposto. Prende-se, dificilmente vai conceder a liberdade, exceto com o passar do tempo, talvez se aproximando da sentença, aí que vai soltar. Para pensar. O quadro de expectativa todo punitivo que tinha na pena hoje foi para preventiva. Isso corrobora o que você acabou de dizer. E se nós não enxergarmos isso e não trouxermos isso para as argumentações e as sustentações, vai passar batido. Não dá para a gente permitir, por exemplo, que o próprio tribunal, o STJ, fala tanto de homogeneidade, princípio da homogeneidade, princípio da homogeneidade, princípio da homogeneidade. Porra, bacana! Então por que prende preventivamente quem não vai ficar preso ao final se condenado? Ah, porque a acusação é muito... Como é que eu vou dizer? Muito grave. Tá bom, então você parte do pressuposto de ilações genéricas de uma denúncia, ou seja, organização criminosa e lavagem de capitais. Se vocês pararem para pensar, não tem nada mais genérico do que o crime de organização criminosa e lavagem de capital. E obstrução da justiça. São as 3 coisas mais genéricas que existem hoje. E aí o cara é acusado por praticar os 3. Então é muito grave, né? Então prende-se preventivamente. Mas aí quando chega na sentença, resta o quê? Sei lá, lavagem de capitais, que não daria prisão. Faz o que agora? Isso tudo, nós precisamos ter muito claro, identificar essas questões de quadro de expectativas, o porquê que esse movimento está levando para esse tipo de conduta, de postura do judiciário, o porquê que o Ministério Público tem tomado uma outra postura mais enérgica, o porquê que a polícia está agindo dessa forma. Se nós não conseguimos mapear tudo isso para entender como agir, como atuar, como fazer, como se comportar, como se portar, se joga na loteria. Vamos lá, sou advogado, né? Senta aí, e aí, o que tem? Você vai fazendo, vai deixando ao acaso e você nunca tem sucesso efetivamente decorrendo do seu trabalho.
Então essa identificação é importante, até mesmo para você saber como se comportar. Tem casos que você tem que ter sangue frio de chegar e dizer o seguinte: eu não vou fazer habeas corpus agora. Eu não vou ir para a HC agora porque não vai ter sucesso. Ainda corro o risco de prejudicar ainda mais por conta da repercussão que isso pode dar. E assim vai. Todo esse mapeamento, se a gente não tiver isso muito claro na atuação, pare para pensar, gente, a gente precisa entender o seguinte: até o magistrado, para ele poder expedir um alvará de soltura, porque é muito mais como mandar prender. Mandar prender é mais seguro. Soltar é muito perigoso. Por que é muito perigoso? Porque se ele solta, essa pessoa pratica o crime novamente ou outro crime, ninguém vai se preocupar tanto com o crime que ela está praticando, vai se preocupar com quem mandou soltar aquela pessoa. O prender é muito seguro. O prender é uma zona de conforto dos agentes públicos que faz com que eles tenham uma certa segurança. O manter preso, mesmo sabendo que é ilegal, que um habeas corpus pode liberar, é do tipo: não fui eu que soltei. Não fui eu que liberei. E eu mantive preso. Tá, a merda aí. Saiu e matou.